E agora vamos escutar a Ruth, né, do Povo Anassé, do Ceará. Ela pode se apresentar, Ruth, quando puder, e iniciar a tua fala. Olá, bom dia, quase boa tarde, né? Eu sou Ruth, sou indígena do Povo Anassé, né? Tenho 23 anos e atualmente moro na reserva indígena Tábua dos Anassé, aqui em Caucaia, Ceará. Sou graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e sou mestranda em Antropologia Ibero-Americana pela Universidade de Salamanca, na Espanha. O Daniel é o meu orientador. E falar sobre antropia, interculturalidade e educação é importante ter como base, né, o direito à terra. Os povos indígenas, não só do Ceará, mas todos os povos indígenas, né, porque eu acho que é uma luta conjunta, né, dos povos. Eu acho que essa reivindicação por território é uma luta a qual agrega vários valores, né? E território também não está direcionado somente à terra, né? Envolve também a natureza, os ensinamentos, a saúde, a educação, enfim. Então, toda a base das comunidades indígenas está atrelada aos territórios. Recentemente, como o Daniel falou, né, a gente passou por uma segunda desapropriação no meu território, né? Há 3 anos a gente reside aqui na reserva indígena Tábua dos Anassé. A gente foi realocados por conta de uma industrialização, né? Por conta do complexo industrial e portuário do PECEM. E a gente foi removido, né? Tivemos o processo de demarcação do território anulado por conta da degradação, né, no meio ambiente. E entre outras questões, né, foi um processo longo que iniciou no ano de 97, onde algumas famílias já foram realocadas, e esse segundo momento foi no ano de 2018, né. Esse foi a minha pesquisa também de graduação, a minha monografia foi direcionada a esse processo de reconstrução. É importante enfatizar que, com a chegada das indústrias, as famílias viviam, né, de forma simples, culturalmente, viviam da agricultura, das plantações, e com essa chegada, né, com essa invasão, as matas foram derrubadas, né, lagoas foram aterradas, e as famílias sentiram muitos... em questão mesmo de sobrevivência, porque sobreviviam dessa agricultura, né, da natureza, e com as questões espirituais também, né, porque não é só o espaço físico que a gente está falando, são as relações simbólicas também que são criadas a partir desses territórios. E sobre os ensinamentos, né, que a gente repassa ainda, né? Porque a gente está em um processo de reconstrução. Então, as memórias e as lembranças, elas estão sendo recontadas a partir dessa educação diferenciada, né? Como a gente chama. É diferenciada porque o que os brancos ensinam é que os indígenas, eles já existiram, como o Benício falou. E não, a gente está aqui, a gente está na luta... essa educação também, ela repassa esses ensinamentos que ensinados, né, pelos nossos anciãos, pelos nossos antepassados, e é importante enfatizar essa relação entre a cultura Anassé, né, eu estou falando especificamente do meu povo, que a gente chama os anciãos, né, os lideranças, para repassarem os seus saberes, e a partir disso são recontados pelos os alunos da aldeia, né? Infelizmente, a gente não está podendo fazer isso por causa da pandemia, mas as coisas elas estão sendo readaptadas para que não seja perdido, né, essa educação diferenciada. Mesmo sendo online, os professores indígenas eles têm procurado enfatizar sobre a importância, né, dessa educação diferenciada, né, sobre as nossas matas. A gente está aprendendo ainda a criar esses laços, né, com o território, com a terra. A gente tem lagoas, a gente tem trilhas,
temos a mata e aos poucos a gente está conhecendo, né? Então, essas relações, né, que foram barradas, né, lá em Matões, a gente está tentando readaptar e recriar aqui no Reserva Indígena. Claro que não é algo tão fácil como eu estou falando aqui, né? Eu estou falando de uma forma mais simples, mas é muito complexo falar sobre o sentimento de um lugar onde você nasceu, viveu, e de um lugar onde você tem que recriar do zero. Mas é isso, essa é um pouco da minha realidade, né, sobre o povo Manassé. E falar sobre o direito, né, desse território. Antropia é essa, eu entendi que é uma relação, né, do ser humano, não só dos indígenas, mas com o território. E falar dessa degradação também, que afeta diretamente aos territórios, como o agronegócio, né, que é algo muito forte, que tem matado vários indígenas. Não se é respeitado, né, a Constituição, não se é respeitado esses espaços onde a gente tem um outro tipo de visão, né, que não é a visão comercial capitalista, mas sim o sustento, a sobrevivência e todas as outras relações espirituais, como eu falei, com o território. Esse livro, Alternativas Sistemática e Bem Viver, ele relata muito bem, né, que nós somos os donos, né, dessa terra, mas que o capitalismo ele tem modificado, destruído, e que para melhorar, né, assim, não dar uma solução para esse problema, a gente precisa, a população precisa compreender o pensamento do indígena para poder ver de uma outra forma essa degradação, como a gente pode estar se mobilizando. Então, são pensamentos sistemáticos direcionados à Mãe Terra, aos povos indígenas, de como pode estar se modificando toda essa destruição ambiental que a gente passa. E um outro ponto também é como essa educação, né, ela é repassada através das práticas também sociocultural, como eu falei, né, dessa educação diferenciada. E eu acho que, assim, na minha visão, né, é um ponto, né, é uma esperança, né, para os povos indígenas, né, a educação, porque ela dá continuidade à cultura, à tradicionalidade, mas também essa atuação dos indígenas na universidade, tá em outros espaços de política também, ela é uma esperança para que possa, né, não modificar, né, porque eu acho que modificar é uma palavra muito agressiva, porque as pessoas visam muito o capitalismo, mas sim pensar em uma nova sociedade sobre como preservar o meio ambiente. Claro que eles nunca vão entender dessa relação que a gente temos à prática, né? Mas pensar em como a gente pode modificar alguns pensamentos ou chamar também algumas pessoas para ajudar mesmo, como a gente tem, né? Como professores têm contribuído, como o professor Daniel, também senti muito isso na universidade, né, esse distanciamento entre a ciência e os povos tradicionais, e eu estudo, né, estudo, né, ciências sociais, que engloba toda a sociedade, mas que não retrata a realidade dos povos indígenas, né, visa muito a questão da invasão, mas enfim, né, a outra pergunta, deixa eu ver aqui no meu. E qual é a diferença da escola indígena na visão eutrópica? Como eu falei, a gente tem a escola indígena, ela repassa, né, a educação e visando essa culturalidade e falar sobre nós mesmos, né, porque é muito difícil quando você vê, né, as invasões no seu território.
a destruição não é algo fácil, assim, porque isso não é ensinado, né? Tipo, não é ensinado você aceitar uma pessoa branca, entrar no seu território, construir várias indústrias, né? Ganhar várias solicitações para mais construção, mais destruição, e a gente, não que a gente queira usufruir também, né? Mas eles falaram que era um desenvolvimento. E aí a gente coloca a pergunta, né? Esse desenvolvimento é para quem? Porque para nós não é desenvolvimento. Na verdade, ele é um retrocesso, né? Porque a gente tem desenvolvido nossas relações e nossas práticas através da nossa cultura, né? E aí essa invasão onde entra várias outras pessoas, né? E a gente sente isso espiritualmente. E é isso, assim, eu acho que essa interculturalidade, essa educação, ela tem sido, né, uma esperança, um ponto de luz, né, para os povos indígenas, para a minha comunidade, porque eu acho que é isso, essa troca, você saber de onde você veio e você carregar essa identidade de saber que o que faz bem e o que faz mal, né? E é isso, assim, espero que tenha contribuído de alguma forma e agradeço também por todos os compartilhamentos com vocês aqui nessa mesa. Obrigado pelas palavras, Ruth, e como falou muito bem o Pedro na fala dele, a questão da resistência, né? O Ruth fala, além da resistência, a comunidade Anassé, né? A Anassé foi também obrigada a passar por vários outros processos de adaptação e transformação, porque a comunidade foi tirada do seu território tradicional, né, das suas terras e seu território tradicional. A Baía da Traição, no caso do Pedro, é um território indígena que está lá e a comunidade está resistindo há mais de 520 anos. No caso da comunidade Anassé, foi retirada do local para a construção do Porto do Pecém e sofreu vários problemas de adaptação, transformação. Alguns anciãos também se foram, né, por conta dessa modificação do território, de ter que se mudar do seu território tradicional para um território adaptado. E a Ruth fala muito bem da questão da espiritualização, né? Quando a gente fala da relação do homem com a natureza, a relação antrópica, muitas vezes se está ali mencionando muita questão material, a questão territorial, a questão de exploração. E como falam muito bem Anastácia e Ruth, tem toda uma questão espiritual, uma cosmovisão indígena que é muito difícil o não indígena compreender essa relação espiritual. A relação material, a relação de preservação do meio ambiente, possa ser que sim, que se entenda, né? Mesmo difícil, mas que se venha entender mais fácil do que essa relação espiritual, que é única e exclusivamente dos povos indígenas, né? Então, muito obrigado, Ruth.